Legítimas aspirações de um Estado independente, paz e segurança para os dois povos. O encontro entre Bento XVI e o presidente palestino Abu Mazen. Enquanto continua o período tenso, em Belém, católicos e ortodoxos rezam ao redor do muro para que vença a paz. Descobertas arqueológicas e exegese contextual. Um seminário com professores da Pontifícia Universidade de Salamanca sobre as escavações de Magdala, a cidade natal de Maria Madalena. Há poucos dias de Pentecostes, cristãos e hebreus celebraram os 50 dias após a Páscoa, Shavuot, uma das mais importantes festividades do calendário judaico que recorda o dom da Torá. Era só uma pequena semente. Se chama assim o espetáculo realizado pelo Oratório Salesiano de Cremizan, um projeto de educação para a paz, uma iniciativa dos jovens cristãos e muçulmanos durante a Primavera Árabe. Rod e Padre Luque, o franciscano que cuida da pequena comunidade católica latina na Bela Ilha, onde está a mais recente presença da custódia da Terra Santa. O último encontro entre Abu Mazen e o Papa foi na Terra Santa. Daquela visita, já se passaram 2 anos. Agora, o Papa Bento XVI recebeu o presidente palestino, sábado 2 de junho, no Vaticano, para um encontro pessoal que durou 20 minutos. Durante o encontro, o Papa reafirmou com as mesmas palavras que já havia pronunciado em 2009 e recordou as aspirações legítimas do povo palestino a ter um Estado independente, mas desejando, porém, que chegue em breve a paz e a segurança para os dois povos. A situação das comunidades cristãs nos territórios palestinos e no Oriente Médio, em geral, foi outro tema tratado. Foi mencionado a contribuição insubstituível dos cristãos para a construção da sociedade, como sublinhou o comunicado da Sala de Imprensa Vaticana. Não é a primeira vez que Mahmoud Abbas encontra Ratzinger, mas este foi em um período decisivamente especial. Na semana passada, assistimos à discutida manifestação durante Jerusalém Day, com a prisão de 20 pessoas, enquanto, há poucos dias, os árabes, israelenses e palestinos recordaram Nakba, na memória dos refugiados de 1967. Aconteceram também confrontos no Golã, com 23 mortos, outros 14 morreram na Síria e ainda a mais recente notícia da mesquita incendiada em Ramallah. Enquanto alguns procuram dar razões a partes, nós preferimos olhar quem neste dia pediu a Deus o fim de todas as injustiças. Em Belém, católicos e ortodoxos, em um encontro organizado por diversas associações cristãs de Belém e de Jerusalém, rezaram durante toda a tarde ao lado do muro, para que este caia de uma vez por todas e triunfe a paz. O contexto de Magdala é o tema do seminário internacional que aconteceu na Terra Santa de 6 a 8 de junho. O encontro teve início com a visita aos sítios arqueológicos de Magdala, Cafarnaum e Ipos, com a conclusão em Jerusalém, na presença dos professores do Estúdio Bíblico Franciscano. Foram 3 dias de encontros entre especialistas e arqueólogos provenientes da Itália, Haifa e Jerusalém, com a cooperação da Escola Bíblica e Arqueológica Espanhola e da Casa de Santiago. Vários membros da Associação Bíblica Espanhola, especializada em exegese contextual, contribuem para a análise das descobertas arqueológicas no contexto socio-antropológico do Novo Testamento. Frei Stefano De Luca, na sua apresentação, afirmou que as escavações arqueológicas precisam da ajuda multidisciplinar. Agora estamos trabalhando com a Universidade de Salamanca e definindo o tipo de colaboração com a finalidade de compreender o contexto social no qual está inserido Magdala e o personagem do Evangelho contemporâneo em Magdala, ou seja, o ministério de Jesus na região. Para o professor Santiago, a grande contribuição é na análise do contexto em que devem ser colocadas as descobertas de Magdala.
Antes, os arqueólogos podiam fazer suas pesquisas sozinhos. Agora, como eles mesmo reconhecem, precisam de colaboração. Mas também nós, biblistas, temos necessidade de resultados das coisas que os arqueólogos encontram, das suas reflexões. Encontramos um modo de colaboração com as escavações de Magdala que nos parece extremamente interessantes. Os trabalhos com as escavações da custódia da Terra Santa começaram em 1971 com os dois franciscanos, Padre Corbo e Padre Lofreda, do Estúdio Bíblico Franciscano. Em 30 anos, as escavações trouxeram à luz uma parcela do perímetro urbano com os seus edifícios, as suas vilas com mosaicos, ruas pavimentadas e uma grande praça com colunas. Em 2008, foram descobertas as piscinas termais e preciosos objetos de cerâmica, vasos para perfumes, joias e objetos para maquiagem. Atualmente, o Magdala Project está trabalhando com a área C, onde está o célebre mosaico com a iconografia de uma barca e objetos termais. Segundo o padre De Luca, pelas escavações está surgindo uma importante cidade de Magdala, e não tão pequena como se dizia. Jesus passava por ela quando vinha de Cafarnaum pela Via Maris. É o único porto descoberto e investigado do ponto de vista arqueológico de todo o Lago da Galileia. Haviam outras cidades portuárias, mas nenhuma daquelas foram escavadas, nenhuma conhecida. É o primeiro porto datável do ponto de vista arqueológico e geológico, com uma abordagem multidisciplinar, que permite também estabelecer o nível de água do tempo de Jesus. A professora e arqueóloga recorda que entre Maria Madalena e a cidade existe uma forte relação. As novas descobertas nos ajudarão a entender esta personagem, que é muito interessante. Padre José Luiz concluiu afirmando a necessidade de levar em frente um projeto comum entre a parte bíblica e hermenêutica dos biblistas da Universidade de Salamanca e o trabalho arqueológico que está nascendo em Magdala. Estradas tranquilas e poucos carros na área hebraica de Jerusalém. Pelas ruas, muitos judeus com as famílias ou em grupo que caminham em direção às sinagogas, ao muro ocidental para a oração. Quarta-feira, 8 de junho, a poucos dias da festa cristã de Pentecostes, também para os judeus é uma data comemorativa após os 50 dias da Páscoa judaica. É Shavuot, uma das mais importantes festas junto com a Páscoa e Sukkot. Como explica Schwartz Mock, um estudante de pós-graduação em relações entre cristianismo e judaísmo, Shavuot, que significa semanas, era a antiga festa agrícola em que 7 semanas depois da Páscoa, a nova colheita era levada ao templo em sinal de agradecimento. Uma festa agrícola, mas também a recordação do dom da Torá e a celebração do acordo entre Deus e o seu povo. Nos séculos XV e XVI, foi decidido a celebração desta festa também através do que chamamos Tikkun LeShavuot. Tikkun é uma palavra com 2 significados. De uma parte significa contrato, um acordo entre Deus e o seu povo, mas quer dizer também ajustar alguma coisa. Desde os séculos XV e XVI, os hebreus passam acordados toda a noite de Shavuot e leem juntos a Torá. Acontecem também hoje porque é uma ideia que se difundiu em todas as comunidades, em Israel e fora. Assim, a ideia de receber a Torá não é somente um evento que aconteceu no passado, mas um fato que se repete a cada ano, como um contrato que vem assinado por Deus com o seu povo. E se na tradição judaica Shavuot comemora o dom da Torá, a lei, para os cristãos Pentecostes é o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito. O Espírito que o Espírito que escreve a nova lei no coração dos homens. A lei não é escrita, mas nas tábuas de pedra, mas no coração do homem, e faz do homem uma criatura nova. Mas ainda nos diz Frei Mans, é interessante também a simbologia ligada ao número 50. 50 cúbiti é a misura dell'arca di Noé.
50 côvados é o tamanho da Arca de Noé. E o que significa a Arca de Noé? Significa a purificação do mundo com a água, pré-figuração do batismo. Também no Sinai, o povo deve purificar-se por 4 dias. O Êxodo nos diz claramente. Também para os cristãos, o Espírito é como a água que purifica e fecunda. E assim, o Espírito que vem do céu, como a água nos purifica, tira os nossos pecados e nos dá um coração novo, um Espírito novo que transforma totalmente a nossa vida. Um Espírito novo que feconda, transforma totalmente a nossa vida. Como norma, são apenas 60, mas às vezes são mais de 100 crianças que aos domingos vão a Cremizan. Chegam de Belém e seus arredores, reunidos um a um, com o ônibus colocado à disposição gratuitamente pelas filhas de Maria Auxiliadora, as freiras que dirigem a escola local, com a ajuda de 5 salesianos que animam o oratório. Frequentam o Centro da Juventude jovens e crianças de 6 a 13 anos, meninos e meninas, cristãos, sendo a maioria muçulmanos. Os maiores, muitas vezes, decidem voltar para ajudar como líderes. Em Cremizan, aos domingos, se canta, tocam e trabalham juntos. Das iniciativas realizadas na primavera, nasceu a iniciativa de um espetáculo com o nome Apenas uma Pequena Semente. Este ano, no âmbito de um projeto de educação para a paz com as crianças e com os líderes, os árabes, muçulmanos e cristãos realizaram este espetáculo que fala sobre a paz. Se nós queremos a paz na Terra Santa e no Oriente Médio, devemos fazê-la crescer nesta idade. E a parábola do bom semeador. A semente é apenas para indicar a paz, ameaçada pelo terrorismo e conflitos. Há muitas armadilhas, mas em última análise, as forças que estão dentro desta semente vão crescer e dar frutos. É o que desejamos com este espetáculo. Um momento de reflexão e celebração, mas acima de tudo, a continuação natural de uma atividade que sempre atrai os jovens e as crianças do Oratório de Cremizan, confrontado com um desejo real de paz que não é um sonho ou utopia, mas um desafio. Como diz esta menina, não significa ter tudo perfeito, mas a capacidade de pensar e crescer sabendo lidar com as dificuldades. Uma paz que pode realmente crescer como uma semente e dar frutos a partir da realidade dessas relações. Este é o projeto da irmã Ivone, a madre geral das filhas de Maria Auxiliadora, em visita no domingo e espectadora da apresentação. Ver juntas aqui crianças, adolescentes e adultos de diferentes religiões é um sinal que desejam construir a paz. Para mim, é uma grande fonte de esperança. Acho que a chave para a paz é a educação e a construção de boas relações de amizade e solidariedade entre nós. Padre Luque é um franciscano que vive em Rodi há 5 anos. Enviado a esta magnífica ilha que está muito próximo à Turquia, ele cuida de todas as paróquias latinas e é o guardião da custódia da Terra Santa. A presença franciscana em Rodi é muito recente. Foi em 1972 que de Jerusalém foram enviados alguns freis para cuidar da comunidade católica na ilha. Padre Luque Gregory celebra cerca de 10 missas por semana para a comunidade de 3.000 católicos. No verão, usa um missal latino para celebrar para todos os turistas que falam línguas diferentes. Este frei, que vive praticamente sozinho, é ajudado por uma eficiente colaboradora alemã nesta bela ilha e encontrou um modo de comunicar-se. É considerado um exemplo no relacionamento com os ortodoxos na ilha e, em pouco tempo, renovou todas as propriedades da custódia da Terra Santa na ilha de Rodi e na ilha de Kos. Nos últimos anos, eu me sinto muito à vontade com a Igreja Ortodoxa. Eles são muito gentis e abertos comigo. Além do relacionamento privilegiado com os ortodoxos, ponto muito apreciado também pelo custódio, o aspecto mais importante da sua missão aqui é a hospitalidade. Muitas vezes não podemos pregar o evangelho diretamente, nos diz, e então procuramos hospedar a todos para que também deste modo, como dizia incansavelmente São Francisco, podemos fazer a vontade de Deus.
Oferecendo as coisas aos outros, nós fazemos a sua vontade, como nos ensinou o nosso seráfico padre. Padre Luque hoje acolhe todos os que precisam de ajuda ou simplesmente repousar. Para isto é que nasceu um novo site, graças à contribuição da Associação Pro Terra Santa, que sustenta as despesas. O portal, que já está online, recolhe todas as informações para quem deseja entrar em contato com a presença franciscana em Rodi.